vamos começar do início. Em setembro de 2024, eu fui para Caxias passar as minhas férias lá. Depois de lá, eu estava com uma passagem comprada para ir a São Paulo, na época. Isso era 2024, já faz quase 2 anos. Chegando no aeroporto, no dia da viagem, com tudo reservado, infelizmente ou felizmente, o meu voo foi cancelado. O primeiro voo da minha vida já começou assim. Mas eu aceitei porque eu realmente, na época, o avião era da Voipass e era aquele avião antigo. Eu estava com medo porque alguns meses antes havia acontecido aquele acidente. E, bom, tem coisas que a gente não entende, mas nada acontece sem a permissão de Deus. Eu apenas aceitei. Depois daquele dia, eu fiquei mais algumas semanas em Caxias antes de voltar para 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, que era a cidade onde eu residia naquela época. Então, depois de ter tido que cancelar Airbnb, passagens, enfim, tudo que estava programado, eu recomecei do zero e comprei a passagem novamente para novembro, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Guarulhos, São Paulo. E foi uma luta para conseguir viajar, porque os meus pais, eles sempre foram muito conservadores e preocupados, né? Claro, eles têm os motivos deles, mas eu queria muito fazer essa viagem. Eu sinto que se eu não fizesse ela, eu estaria estagnada ainda. Depois de muita conversa, muito choro, os meus pais decidiram aceitar que eu iria de qualquer forma, mesmo eles querendo ou não, porque eu já era maior de idade, enfim. Restava apenas eles aceitarem. Aí chegou o dia, eu fiz minhas malas super feliz. Eu lembro que o tempo estava nublado, tinha chovido pela manhã e o meu voo era, se eu não me engano, era 19h55 o horário que iríamos decolar do aeroporto de Santo Ângelo. E nossa, eu lembro dessa sensação como se fosse hoje. Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade e eu faço tratamento para isso desde 2019. Eu sempre tive medo de altura, desde o dia que eu nasci. E de um tempo pra cá, até aquele dia, eu tinha em mente que eu queria fazer coisas que quebrassem esse meu medo de altura. E eu fui. Eu fui pra Giruá e fiquei um dia lá e depois meu pai me levou pro aeroporto. Eu lembro que eram 17 horas quando a gente saiu da casa dele e fomos em direção ao aeroporto. Eu estava muito tranquila. Eu tinha comido às 16 horas, foi minha última refeição. Eu comi um sanduíche e um café preto. Foi isso. Porque eu pensei, bom, é a minha primeira viagem de avião da minha vida. Porque eu nunca fui uma pessoa privilegiada. Então, eu tinha o quê? 27 anos. Chegando a mais ou menos uns 30 minutos até o aeroporto, eu comecei a ficar nervosa. Mas eu tava tentando me controlar até então. Mesmo nervosa, tentava não demonstrar, né, Li? E na época também eu tinha deixado Li na creche, porque minha mãe não conseguia cuidar dos 2 cães ao mesmo tempo, né? E, enfim, nós chegamos no aeroporto, meu pai me deixou lá e eu fui ver se estava tudo certo com o meu check-in e despachar minha mala, né? Eu levei 2 malas.
uma de mão, de bordo, né, e a outra de despacho. Passei pelo raio-x e fiquei aguardando na minha sala de embarque com todo mundo lá. Nossa, eu estava extremamente nervosa já, muito ansiosa, e eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas enfim. Quando o avião pousou no aeroporto, foi um misto de sensações. Foi... Nossa, eu estou realizando um sonho, porque viajar de avião pra mim sempre foi um sonho. Eu sempre desejei muito isso, e antes disso acontecer, eu tive muitos sonhos durante a noite com aviões e com viagens, enfim. E aí começamos a entrar no avião, né? Nossa, eu fiquei chocada com o tamanho. Eu acho que era o primeiro voo que eu peguei era um Boeing da Gol. E, nossa, eu fiquei chocada com o tamanho dele, era imenso. Agora eu acostumei, né, porque eu já viajei muitas vezes, mas, nossa, a primeira vez você fica assim, parece coisa de outro mundo. E eu entrei no avião, eu lembro que meu assento era o 2A. E eu sempre sentei na janela, porque como eu tenho ansiedade, eu acho que se eu sentar no corredor, minha ansiedade explode. Tipo, eu realmente acho que eu tenho uma crise, então eu sempre preciso sentar na janela. Enfim, parece que eu tô gravando um documentário, mas talvez, né, seja isso mesmo, é um relato. E, gente, óbvio, né, como toda primeira vez de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, é óbvio que a gente vai ficar nervosa e ansiosa, ainda mais eu. E eu lembro que era noite, né? Era um horário só de voo que tinha em Santo Ângelo, porque o aeroporto é pequeno, mas eu amo aquele aeroporto. E aí, ele começou a preparação para decolagem e eu suava frio. Eu lembro que eu estava com uma jaqueta preta, que é a minha companheira de viagens. Nossa, eu suava, minhas mãos estavam suando. Surreal. O meu corpo tremia inteiro. E eu ficava assim, conversando com Deus em pensamento, pedindo que não me desse uma crise de ansiedade, porque eu estava ali sozinha, sem ninguém que eu conhecia. Eu viajei completamente sozinha, só com Deus. Sabe, eu comprei minha passagem, fiz minhas malas e simplesmente fui. Fui realizar um sonho. Independente de o que todo mundo estava falando, independente de meus pais não aceitarem, tipo, não deixarem, mas depois eles acabaram aceitando, porque uma hora ou outra eu iria fazer isso, de qualquer forma. E eu não tô aqui pra falar pra vocês desobedecerem os seus pais, muito pelo contrário. Eu resolvi isso com muita conversa e óbvio que a gente precisa se colocar no lugar deles também. Mas enfim, o avião decolou. Tipo, me deu um frio na barriga extremo. E na hora que ele decolou, sabe quando dá um friozão na barriga? Tipo você andar de montanha-russa. Nossa, eu só respirei fundo assim. E fui. Subiu. E eu lembro que tinha um senhor, assim, na mesma fila que a minha, no corredor. Ele só falava assim, nossa, eu espero que a gente chegue bem. Ele fazia o sinal da cruz e eu ficava mais assustada ainda, né, com medo do avião cair. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Só que, antes da gente iniciar o procedimento de pouso, eu comecei a ficar enjoada. E não era de fome, era porque eu tinha comido. E quem me acompanha sabe que eu tenho cinetose. O que é cinetose? Cinetose é enjoo por movimento. Então, quando você viaja de carro, viaja de ônibus, de avião, quem tem cinetose geralmente sente náusea. E por isso eu evito comer uma hora e meia ou 2 horas antes das minhas viagens, porque eu sei que caso eu coma qualquer coisinha, eu vou passar mal na viagem, então eu evito. Tomo medicamento, às vezes, pra náusea, né, pra evitar.
E recentemente eu comprei um óculos anti-enjoo, que é pra quem sofre de cinetose. Esse vídeo vai ficar bem longo, mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham paciência. E eu comecei a sentir muita náusea. Eu pensei, meu Deus, né? Será que eu vou passar mal agora, chegando? Estávamos em São Paulo, estávamos em Guarulhos, só faltava o avião descer. E eu me segurando, né? Pra realmente não passar realmente mal. Sozinha ali, eu tava desesperada já. Respirava fundo, levantava a cabeça. Eu pensava, nossa, eu tô quase chegando, vai dar tudo certo, eu preciso aguentar até esse avião bater no chão. Era só isso que eu pensava. Porque geralmente quando o piloto ele dá o aviso que vamos começar a preparação para o pouso, leva uns 30 minutos até o avião bater no chão, pousar realmente, sabe? Eu tive que segurar a barra até a gente pousar mesmo. Mas assim, foi tranquilo o voo de forma geral. Só que quando eu cheguei no Airbnb eu pensei, nossa, é sério? Tipo, como que muita gente gosta de voar? Eu pensei, nossa, eu fiquei tão aflita naquele voo, tão nervosa, que eu só queria chegar logo em São Paulo. E eu pensava, nossa, meu Deus, não tem graça, tipo, não tem graça, eu quase passei mal, fiquei muito nervosa. Tipo, nada a ver, sabe? É algo irrelevante pra mim. Voar. E era meu sonho. Só que depois que eu voltei de São Paulo pro Sul, eu fiquei uma semana em São Paulo a primeira vez. Depois, na hora de voltar, foi muito tranquilo, gente. Eu até consegui comer foi um biscoito, se eu não me engano, alguns cookies eu comi na volta, porque foi um voo muito tranquilo, tinha sol, foi durante o dia. A gente decolou às 16h30, se eu não me engano, na época, e foi muito tranquilo. Foi o melhor voo da minha vida até hoje. Eu acho que eu já voei umas 20 vezes e até hoje o voo mais tranquilo da minha vida foi da primeira vez de volta de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Nossa, eu dormi naquele voo, eu sonhei. Nossa, foi muito tranquilo. Eu amei, sério. E aí, depois desse dia, eu fiquei apaixonada. Sério. Eu fiquei admirando o céu e pensando na grandeza de Deus. Nossa, eu pensava assim, nossa, como Deus conseguiu construir tudo isso, sabe? Eu fiquei imaginando o poder dele. Eu ficava pensando, eu realmente tô aqui, eu realmente tô voando, eu realmente realizei um dos meus maiores sonhos, porque pra mim nunca foi simples, sabe? Sempre foi tudo muito difícil. Então, até hoje, e eu acho que todas as vezes que eu for voar, eu vou olhar pro céu e vou agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade, porque não é todo mundo que consegue, infelizmente. Eu gostaria que pelo menos uma vez na vida todo mundo tivesse a oportunidade de voar. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não tenho, assim, às vezes me faltam palavras. Muitas vezes eu viajo e está chovendo e do nada começa a abrir sol e a gente tá lá a 10.000, 11.000 pés e começa a abrir sol e muitas nuvens aparecem. Sério, não tem como você não se emocionar. É lindo. É maravilhoso. Realmente Deus é perfeito. Eu não tenho, assim, não tem palavras pra definir, sabe? Deus é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fez. Não tem erro, não tem falhas, sabe? Então, foi muito tranquilo e foi o melhor voo da minha vida, a volta de SP pro RS. E depois desse dia eu não parei mais de voar, graças a Deus, porque eu sou apaixonada pela aviação. Eu amo voar. E depois desse voo, nossa, eu voltei assim com meu coração tão quentinho. Foi perfeito. Eu voltei muito feliz, nada de ruim aconteceu, graças a Deus. Minha viagem em São Paulo foi perfeita, deu tudo certo. Conheci muitos lugares que eu sempre desejei, conheci pessoas incríveis.
e foi perfeito. Aí eu viajei novamente de avião em dezembro, foi depois do Natal, se eu não me engano, e foi pra Porto Alegre, de Santo Ângelo a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu fui passar um final de semana em Porto Alegre e fui com a Azul, assim, então aí que começou o meu trauma com as turbulências. Por quê? Pra começar, eu não tinha o costume de olhar muito a previsão do tempo, né? Quando eu comprava minhas passagens e olhava as datas de viagem. Mas eu comprei porque eu queria passar um final de semana em Porto Alegre. E eu fui sozinha. E eu fui de manhã, porque era o único horário que tinha, né, de voo. Foi em dezembro de 2024. Na ida, o dia estava perfeito, né? Era verão, calor. Fui só com uma mala de bordo, porque era uma viagem rápida. Então, eu fui com a TR-72 da Azul. Pra quem não sabe, eu vou deixar a foto dele aqui no vídeo. É um avião bem pequeno. Ele é considerado um dos aviões, se não é o mais seguro. Ele é um dos mais seguros, mas pra mim não foi. Gente, eu sei, tá? Que turbulência não derruba avião. Eu aprendi com o Lito e com o Estevam. Óbvio que o meu medo da turbulência não vem por, nossa, o avião vai cair, meu Deus. Não, não é isso. Como eu tenho cinetose, eu tenho emetofobia, que é a fobia de vômito, o meu medo é na hora da turbulência eu passar mal ou alguém passar mal em mim. Como eu tenho fobia, esse é o meu maior medo, porque eu entro em pânico, sabe? E eu passo mal junto, então, tipo, pode acontecer qualquer coisa no voo, desde que não seja alguém passando mal. Pra muita gente pode ser uma frescura, mas não é, tá? Eu sei que muita gente sofre disso depois que comecei a compartilhar isso no meu Instagram. Mas enfim, pra ir o voo foi, não digo assim, nossa, foi ótimo, porque o céu estava limpo. Eu descobri depois de um tempo que mesmo com o céu limpo tem turbulência, tá? Principalmente na hora do pouso, mas enfim. A gente foi, deu 50 minutos, 45 minutos de voo, porque voando tudo é muito mais perto. Então foi rapidinho, só que como é uma TR, é aqueles aviões bem pequenos de 2 assentos na esquerda e 2 assentos na direita, ele balança muito. Tipo, ele fica fazendo assim, sabe? E quando você tá no céu, é diferente de balançar na terra. É diferente de você estar dentro de um carro e o carro simplesmente balançar, sabe? Você se sente muito mais seguro. Se bem que um carro é muito menos seguro do que um avião. Mas continuamos. O avião ficava toda hora assim. E por incrível que pareça, sempre acontece isso depois do serviço de bordo ou durante o serviço de bordo. Aí tem que parar tudo porque o avião tá balançando muito e pode dar uma turbulência severa. Enfim. Aí, tipo, só no avião balançar com o céu limpo, sério, eu tive mais uma vez que ficar me segurando pra não passar mal e eu não tinha comido nada. Eu tinha tomado café, eu acho que era 6 horas da manhã, o voo era 11, 11h30. Então, tipo, eu voo com o estômago roncando. Ou eu como e passo mal o voo inteiro. Das duas, uma, então eu tenho que escolher pra mim o que é menos pior. E aí, bom, chegando lá foi tudo bem, aproveitei o final de semana em Porto Alegre. E aí eu lembro que no dia que eu iria voltar para Santo Ângelo, estava marcando tempestade. Sim, eu lembro que eu estava dentro do Uber, saindo de uma loja, indo pro hotel. E dentro do Uber tava o rádio ligado e a minha estava falando que era para todo mundo se cuidar, quem precisava de abrigo era para se abrigar, porque realmente estava marcando muito temporal, né, uma tempestade por causa do calor e era perigoso inundação, falta de energia.
E eu lembro que eu comentei com o motorista do Uber, nossa, justamente hoje, né, que eu preciso voltar para Santo Ângelo e era uma TR, porque é só esse avião que vai e vem de Santo Ângelo a Porto Alegre, Porto Alegre Santo Ângelo. Essa rota é só ele que faz, infelizmente, né? Mas eu tinha que enfrentar. Eu realmente tive que enfrentar. Fui para o aeroporto, cheguei com 2 horas de antecedência e fui, né? Aí encontrei meu portão de embarque bem rapidinho e entrei no avião, né? Nossa, quando eu cheguei na frente do avião, o tempo se fechou completamente. Se fechou completamente. E aí eu pensei... Eu não tinha noção do que era uma turbulência, sabe, gente? Eu só tinha noção do avião balançando um pouco. E isso já me causava muito enjoo. E aí... Mas era tranquilo, sabe? Não me causava, tipo, nossa, uma crise de ansiedade, nada disso. Entramos naquele avião, já fiquei, tipo, meu Deus, é esse de novo. Ele é extremamente pequeno, extremamente apertado, sabe? Ele é um avião mais antigo. Eu sei que muita gente talvez me critique, mas é um avião pequeno, né, gente? Quem já andou num ATR sabe do que eu tô falando. Então, eu já estava com medo. O avião não tinha muita gente, eram bem poucos passageiros. Tinha bastante crianças até. E tinha até um gatinho que não parava de miar a viagem toda. Tadinho, eu fiquei com muita dó dele. Porque começou a chover quando nós entramos no avião. E eu pensei que não iríamos decolar por conta do mau tempo, mas decolamos mesmo assim. E quando deu uns 10 minutos depois da decolagem, quando já estávamos a 10 mil pés, a tempestade começou. E começou forte, tinha muitas trovoadas, tinha muitos relâmpagos e causou muito medo em muita gente. E começou depois do serviço de bordo, muita gente comeu, eu não comi, como sempre, porque eu ia passar mal. Então, aquele avião começou a balançar muito e o aviso de cintos começou a ligar. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, gente. Depois disso, eu nunca mais entrei numa TR da Azul. E eu tenho medo até de voar com o avião aquele maior da Azul, sabe? Até com ele eu tenho medo. Porque eu fiquei traumatizada depois desse dia. E o avião começou a balançar muito. E não era só tremer, não era só balançar de um lado pro outro. Tipo, o avião subia, descia em questão de segundos. Era muito rápido. E era aquele gatinho miando. Eram umas senhoras gritando de medo. Era gente passando mal, sabe? E eu olhando pra janela assim, a gente não enxerga nada quando o dia tá nublado, ou quando tá chovendo, ou quando tá dando tempestade. A gente não enxerga nada, sabe? E isso, querendo ou não, causa mais um medo na gente, sabe? Um pânico. Nossa, eu lembro que é difícil falar disso. Eu lembro que eu só olhava pra baixo assim, com o cinto muito afivelado. E eu olhava pra comissária, porque eu estava sentada bem na frente, e ela lá. E ela não podia levantar, sabe? Quando dá essa turbulência severa, a gente não pode levantar. E nem ela pode levantar. Então, tipo, a gente só tem que ficar quieto com o cinto afivelado, pedindo pra Deus que nada de ruim aconteça, sabe? Mesmo que a gente sabe que turbulência não derruba avião, mas, tipo, tudo que a turbulência causa dentro de um avião, gente, numa tempestade, num avião pequeno, vocês não têm noção. Eu quase chorei. Eu não chorei porque eu estava com muita vergonha. Mas foi um pânico, assim, extremo. Eu respirava fundo, sabe? Tentava fazer aquele controle de respiração para não ter uma crise de pânico. Não ter que, sabe?
sei lá, é muito difícil. É realmente muito difícil. Eu olhava pra baixo e pedia pra Deus me acalmar, porque eu estava sozinha. Eu sempre viajei sozinha. Nunca tive nenhum familiar do meu lado. E quando estávamos chegando em Santo Ângelo, a tempestade, sabe, era só piorava, só se intensificava. E aí quando começamos a hora de pousar, eu pensava assim, graças a Deus a gente já vai pousar e tudo isso vai acabar, vai terminar. E vai ficar tudo bem. Só que não. Quando o avião encostou as rodas no chão, o avião arremeteu. Sim, gente. A segunda viagem da minha vida de avião e eu tive uma arremetida. O avião arremeteu por conta da tempestade, do clima, do vento, enfim, eram diversos motivos. Depois o piloto, muito gente boa, ele explicou pra gente, né, o porquê de ter feito uma arremetida. Pra quem não sabe o que é uma arremetida, o avião ele não consegue pousar e aí ele sobe de novo e a gente ficou dando voltas e voltas no céu até ter condições de pousar aquele avião. Isso causou mais pânico ainda na gente. Foi um momento muito difícil, realmente, assim, eu admiro muito, muito comandante, piloto de avião, porque eles são, assim, seres guiados por Deus, além de serem muito capacitados, né? Muito profissionais mesmo, não é pra qualquer um. Pilotar um avião é um desafio, eu admiro muito, mas foi, assim, o pior voo da minha vida. O pior voo da minha vida. Até hoje eu tenho trauma de turbulência por causa desse voo com esse avião. E sozinha. Sem ninguém que eu conhecia pra segurar a mão ou pra me acalmar. Eu tive que me acalmar sozinha com a ajuda de Deus. Foi a pior sensação do mundo que eu já vivi. Eu tô sendo realista, gente, sabe? Não é pra colocar medo, mas, assim, o que eu posso aconselhar vocês? Não comam muito comida pesada, principalmente antes de voar, sabe? Se vocês querem comer, comam coisas leves, alimentos leves, de fácil digestão. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer dentro de um voo. Se puderem, usam meia de compressão. Isso ajuda muito. E sempre peçam proteção para Deus e aproveitem o céu. Aproveitem a viagem, aproveitem a vista, porque é incrível, é perfeito. O céu é a criação de Deus mais perfeita que eu já vi na minha vida, até hoje. E eu sei que eu terei muitos voos pela frente, muitos voos longos, muitas viagens, em nome de Jesus. E eu preciso me acostumar com isso. Só que vocês acham que eu vou parar de voar, ou esse medo vai me fazer com que eu deixe de voar, de viajar e conhecer novos lugares, novos países? Não. Se tiver aqui passando mal, eu vou. Se tiver aqui com medo, eu vou. Se tiver aqui com ansiedade, eu vou. Nervosa, eu vou, porque eu sei que depois que o avião pousa, gente, é só aproveitar. Sabe? Você tem que pensar que vai passar rápido, que vai dar tudo certo. Sempre que possível, viajem com alguém de sua confiança. Ou, às vezes, se você tiver coragem e se tiver alguém sentado do seu lado, explique que você tem medo, que é a primeira vez que você viaja de avião. E pergunta pra pessoa se ela pode segurar sua mão, sabe? Porque isso dá um certo conforto pra gente.
ou pede para alguém conversar com você durante a decolagem ou durante a turbulência, porque turbulência é super normal. Eu já entendo que assim, é super normal. Eu descobri também que não é só em dias de chuva, em dias de tempestade que dá turbulência. Já tive muita turbulência de céu claro. Então, eu sempre olho a previsão do tempo antes de viajar. Mas eu digo que isso não muda muito, tá, gente? Nem o voo é igual. Nem o voo a gente sabe o que vai acontecer. Mas eu realmente desejo do meu coração que todo mundo tenha a oportunidade de viajar, de voar uma vez na vida, porque é incrível. Eu sou apaixonada pela aviação hoje. Eu sou apaixonada pelos aviões. Eu sou apaixonada por ver o céu, sabe? Se eu pudesse, eu voava todos os dias. Mesmo com turbulência, mesmo com medo, mesmo com cinetose, sabe? Eu voaria. E a gente não pode deixar os nossos medos tomarem conta e nos impedir de realizar os nossos sonhos. Nunca. Jamais. Então, depois desse dia, eu viajei muitas outras vezes, mas sempre foi com a Gol. Eu ainda quero voar com a Latam e com outras companhias aéreas internacionais. Mas, assim, todos os meus voos têm turbulência. O único que não teve realmente foi o primeiro da minha vida, que foi o melhor da minha vida, assim, em questão de turbulência, condições climáticas, foi o melhor. E sempre tem turbulência, às vezes tem pouquinho, às vezes tem mais, às vezes tem uma turbulência severa que você precisa de cuidados maiores. Nunca deixe para ir no banheiro do voo quando o avião estiver em processo de pouso, porque geralmente dá uma turbulênciazinha e é chato. Eu falei até demais. Mas assim, viajar, pra mim, é a melhor experiência do mundo. Eu nunca digo não. Porque eu amo. Esse é o meu relato pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham paciência pra assistir até o final. São quase 40 minutos de vídeo. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham essa oportunidade. Porque vocês merecem. E não deixem que o medo impeça de realizarem sonhos. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Eu já levei o Lee, que é meu cachorrinho, que está dormindo aqui nas minhas costas. Já levei ele 2 vezes voar comigo. Foram 4 vezes ida e volta. Ou 6, se eu não me engano. Ele gosta. O pessoal fica encantado com ele no voo. Ele chora bastante, porque ele não gosta da bolsa de transporte. Ele gosta de ficar no meu colo, olhando a janela e olhando o céu. Mas ele gosta de voar. Ele se comporta bem. E caso vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu respondo todos. Um beijo e até o próximo vídeo.